Boa noite, hoje é 13 de julho, terça-feira, nada sei. Uma relação interessante entre esse gráfico, com esse e com esse. Esse aqui é a varredura dos casos. Os casos da vacina praticamente não tem nada a ver. Ou você quer discutir? Quer discutir, vai discutir com o outro, não comigo. Dá uma olhada aqui. Ó. Quem são esses 5 países aqui? Esses aqui são os grandes da Europa. Eu só mexo com os 5 países grandes da Europa. Entre 50 e 70 milhões aproximadamente. Então, quando eles passaram lá outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mais ou menos, como que estava a vacinação lá? Vamos ver. A fonte está aqui, ó. Lá para janeiro, fevereiro, março, isso aqui são os da Europa, ó. Tinha vacinação nenhuma. 10%, 8, 7, 6. Então, os casos, ele é o que ele é, independente da imprensa. A imprensa foi uma tragédia. Aí você volta aqui nesse gráfico. Aqui está os 4 europeus, né, grandes. O quinto está aqui, já vou falar. Aqui você tem a América do Sul, mais o México. O México já vão ver de uma vez, né? O México está com uma vacinação baixa aqui, de primeira dose. 25%, 30%. Agora, em junho, julho. Quanto que foi o auge do México? Olha lá. O auge do México praticamente ficou em janeiro, fevereiro. Que vacina ele tinha lá em janeiro, fevereiro? O México está aqui, ó, janeiro, fevereiro, tinha nada. Então, vacina não tem nada. Está caindo a Covid por causa da vacina. Não tem nada em a ver. Mas a vacina ajuda nos óbitos. Sim, aí é fácil. Pega Israel, Reino Unido, Chile e Bahrein. Eles foram os 4 países que atingiram mais rapidamente 40% de vacinados, 50%. Aí você vê Israel, realmente, em janeiro, Israel já começou a dobrar. O Reino Unido fez essa verde grossa, mais espesso. Foi logo após. Depois veio a Alemanha, a França, Reino Unido, tudo em torno de janeiro, fevereiro, março. A curva foi dobrando. Esses verdes aqui são todos os da Europa. Aí você olha aqui, a vacinação estava baixíssima lá. Os países da Europa estavam em torno de 10%. Então, quando a vacina fica na faixa de 30%, é que ela faz a diferença. A 30% foi em maio, né? No mês 5, pode ver, todos eles já estavam estáveis. Aí já começa a arrumar as encrencas agora. E o Amazonas? O Amazonas é o Brasil, não tinha nem pensamento em vacina. Olha o que o Amazonas fez, olha. O Amazonas estabilizou com um crescimento baixo e ninguém viu, ninguém sabe, ninguém se atentou para isso. O Amazonas, para mim, é a famosa contaminação de rebanho. Aconteceu. Os casos e isso aqui, os óbitos que vêm depois, e a vacinação, como é que estava aqui? A vacinação em fevereiro e março, a hora que ele dobrou, qual era a vacinação do Brasil em fevereiro e março? Olha aqui, ó. Não tinha vacinação nenhuma. Então tem coisas que não se tem explicação. Mas aí vem a maior encrenca, o Chile. O Chile é esse vermelho aqui, ó. O que acontece com o Chile? Olha o Chile aqui, ó. Em abril, ó. Março, abril, ele já estava com 30% a 40% de vacinados. O que adiantou? Até hoje não mexe. O Brasil já está começando a quebrar e o Chile continua. O Chile é outro fenômeno. Assim que foi o Amazonas, que virou sozinho e o crescimento é baixo, o Chile está insistindo aqui. Agora, pode-se falar, a vacina tem um potencial enorme aí. Aí você começa a descobrir outra coisa. O Chile tem 19 milhões, o Equador 17. Ah, o Equador. O Equador está aqui embaixo, não tem crescimento nenhum. Como é que está a vacina no Equador, hein? Aqui, ó, é um dos menos vacinados, abaixo de 20%. Então, não existe lógica nenhuma na pandemia, a menos jornalista que quer deixar você tonto aí. Eu coloquei aqui Argentina. A Argentina não usa Coronavac, né? Argentina e Colômbia. Parece que a Argentina começou a virar. A vacinação na Argentina e no Brasil, os dois na primeira dose estão iguais. Então, esses dois têm que dobrar.
O Chile não dobrou, não sei porquê. Mas vamos em frente. Aqui você enxerga esse rosa, roxo aqui, isso é o Brasil. Os estados que puxam para baixo, os estados que puxam para cima. Zero mortes no Covid. Li agora, semana passada, no Amazonas. O cara está retardatário. Pô, isso aqui é do antagonista. Aqui, ó, eles se estancaram o crescimento. Zero num dia. E daí, cara? Estou preocupado com a redução muito grande que teve aqui. Mas por que reduziu? Sei lá. O problema da medicina, da ciência. E aqui, Mato Grosso do Sul, 70%, essa notícia é de hoje, da população total ou parcialmente vacinada. Eita, você tem dados, Isso aqui é do antagonista de hoje. Quem é Mato Grosso do Sul? Dá uma olhada nesse azul aqui, ó. É o que mais cresce hoje. Um tremendo contrassenso. Não dá para se entender isso daí. Peru, coitado, no ano passado sofreu. Olha, foi lá para 600. O México, as próprias autoridades de lá falaram que os números não são confiáveis, né? Aqui uma curiosidade, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Esses dois pegaram firme mesmo e estão puxando a média para cima. Isso aqui é o Paraná. O Paraná está dando trabalho também. Aqui eu coloquei, além dos estados brasileiros, eu coloquei os países sul-americanos. E aqui, encerrando, né? Uma semana muito boa. Aqui você tem uns 30 sábados aqui, ó. Uns 30 domingo, uns 30 segunda, terça. Esses aqui é passado, um para cima, um para baixo, sei lá como foi. O importante é o vermelho, é o último. Ontem foi o mais baixo dessa etapa daqui e hoje o mais baixo. Então os casos estão caindo bastante mesmo. Mas caem, mas estão próximo da primeira etapa ano passado. E aí é que vem aquela famosa indagação. Se você está aguentando o tranco aqui, por que você teve aquela parada lá? Parar cidades, estrada, bater na população? Então é preciso ter coragem para enfrentar as coisas. A tragédia humanitária nos próximos anos no Brasil seria terrível se esse presidente se afrouxa. Pode ter seus erros, mas foi fantástico em liderar e levar o país em frente. Porque quem precisa trabalhar, quem ganha pouco, meu Deus, é muito difícil. E aquele bando que está lá em Brasília fazendo carnaval, aquilo é tudo de 30, 40 mil reais por mês com o nosso suor. Aqui aquele tradicional curados de casos, né? Se vocês prestarem atenção, olha, o verde tomou conta. Os casos se afundaram. Aqui você vê o vermelho, você vê os casos curados, o vermelho e os óbitos. Tudo caindo, tudo caindo. Eu diria que a pandemia ela não tem lógica, não. Precisa de ter coragem, coisa que o presidente teve. Lógico que a gente lamenta as mortes, foi muito triste. Não tínhamos como escapar, dá para olhar isso aqui, né? Não tem jeito, você não escapa disso daqui. Não existe vacina. Acabei de mostrar aí o gráfico aqui, ó, a porcentagem de vacinados quando eles passaram aqui. E os óbitos caíram depois, mas os casos, evitar, segurar a pandemia, nem pensar, né? Começou na Europa, pegou os Estados Unidos, México, agora está terminando na América do Sul. Então é isso aí, gente. Tudo de bom, estou bastante feliz pela queda, né? E triste pelo que ocorreu, mas na face da terra a gente tem que ter fé em Deus e seguir em frente. Um abraço a todo mundo.